Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está demais, cheio de informação, dê uma olhadinha. A lente e a faceta, elas são semelhantes em relação ao que ela ocupa no dente. Então ela vai ocupar a frente do dente e as laterais e ponta. Sim. E não atrás dos dentes. Não aquela parte que está em visual contato com a nossa mesmo. língua. Sim. Então essa parte interna, ela não é ocupada com a lente e com a faceta. Diferença entre lente e faceta. A lente, ela é mais fininha, mais delgada, é uma espessura menor. Realmente. A faceta é bem... uma espessura um pouco maior. E a coroa? A coroa envolve tudo. E temos aquele bate-papo de início de semana cheio de energia com Carlos Campelo, que nos trouxe aí um assunto muito relevante, o poder do agora. Então nós temos pessoas que têm preferências cerebrais para olhar para o futuro. E tem pessoas que têm preferências cerebrais para olhar para o passado. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, em nosso programa Elgue Você, vamos ter um bate-papo sempre relevante. E hoje estamos recebendo mais uma vez o Dr. Matheus Toneto, cirurgião dentista, que está sempre aqui juntinho com a gente, falando de saúde bucal e muito mais, né, doutor? Isso aí, Elga. Bom demais, né? Estar de volta aqui, conversarmos um pouquinho mais a respeito dos tratamentos, das possibilidades e mostrando para o telespectador um pouco mais próximo, né, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Perfeito. No último programa fizemos uma visitinha lá à Odontologia Faciale. O senhor mostrou assim os aparelhos e mostrou como acontece essa modernização que a odontologia teve, né, doutor? Isso. Na íntegra ali, mostrou tudo que está acontecendo. E nós ficamos felizes demais, doutor, de ver que realmente isso está melhorando muito, acelerando os tratamentos e transformando aí a saúde bucal de todo mundo. Isso. Mostramos bastante equipamentos, né, Elga? Como que funciona esses equipamentos e o que vai colaborar não só no dia a dia nosso como dentistas, mas também proporcionando um melhor conforto, uma melhor segurança para o nosso paciente. Qualidade de vida também, né, doutor? Com certeza, no final é a qualidade de vida que a gente busca. Que a gente tá o tempo todo se utilizando, não é só questão, apesar de que o tema hoje, minha gente, é estética, que hoje, como combinamos no último programa, vamos falar das famosas, queridinhas e tão sonhadas objetos de desejo que são as lentes de contato, popularmente dizendo, né, doutor? É isso mesmo. As lentes de contato, esse nome, Elga, lentes de contato, veio sim por conta da lente oftalmológica, né? Sim. Então houve uma associação. É que ele tem uma imitação, né? A imitação principalmente por conta da espessura. Sim. Então o termo técnico seria um laminado cerâmico, um laminado de porcelana. Laminado cerâmico é a forma técnica de falar. Isso mesmo. E a popular é lente de contato. E a popular virou lente de contato, porque associa com a lente oftalmológica e uma espessura fininha. E aí o formato da lente, a espessura, então houve essa associação. Então, popularmente é lente de contato, tecnicamente um laminado de porcelana ou laminado cerâmico. Doutor, é nova essa tecnologia das lentes, né? Não tão nova. Não tão nova, mas... É que bombou então nos últimos anos. Isso. Nos últimos anos passou a ser mais difundido, mais divulgado e talvez um procedimento mais realizado também nos consultórios. Então, por essa questão de ter sido um tratamento realizado com um pouco mais de frequência, acredito que houve uma maior... uma exploração desse assunto, das pessoas. As pessoas começaram a ter uma curiosidade, né? A minha curiosidade agora, porque é algo tão benéfico
que transforma o sorriso, te traz aí uma autoconfiança, uma autoestima e um serviço tão de qualidade e duradouro, né? Porque algo que vai durar bastante, você tendo, lógico, todos os cuidados. E eu, nos últimos anos, passei a ouvir mais e ver muitas pessoas aderindo a esse procedimento. Então, eu achei que era novidade, doutor, porque eu falei, mas por quê? Por que antes ninguém fazia? Aumentou, era muito caro? Assim. Era muito caro? Antigamente, vamos pensar assim, Elga, anteriormente não tínhamos uma ótima qualidade de adesão, ou seja, a união de uma porcelana com a estrutura dentária. Entendi. Então, com a evolução dos materiais adesivos, os materiais que usa para colagem mesmo dessas porcelanas, houve também uma mudança em relação às propostas de tratamento. Então, anteriormente, como que era feito? Os trabalhos com porcelana, na maioria das vezes, envolvia toda a estrutura do dente. Aí a evolução do material possibilitou um tratamento onde não houvesse a necessidade de envolver todo o dente. Então, coloca-se uma capinha na frente do dente, ou na frente e na ponta, nas laterais, mas não tem a necessidade de ocupar todo o dente como uma coroa, que nós chamamos de coroa, né? Tem Quando essa vai diferença, todo né, o doutor? dente é uma coroa. É lente, faceta e coroa. Isso, lente, faceta Quais são e as coroa. diferenças, assim? Então vamos pensar assim, a lente e a faceta, elas são semelhantes em relação ao que ela ocupa no dente. Então ela vai ocupar a frente do dente e as laterais e ponta. Sim. E não atrás dos dentes. Não aquela parte que está em visual contato com a nossa mesmo. língua. Sim. Então, essa parte interna, ela não é ocupada com a lente e com a faceta. Diferença entre lente e faceta. A lente, ela é mais fininha, mais delgada, é uma espessura menor. Realmente A faceta é uma espessura um pouco maior. E a coroa? A coroa envolve tudo. Envolve a frente, as laterais, atrás do dente. O material é o tudo. mesmo? Pode ser o mesmo. A Pode coroa tem outras possibilidades de materiais. As lentes, na sua maioria das vezes, vai ser cerâmica, uma porcelana. Tem diferentes tipos de porcelana, ainda existe a possibilidade de trabalhar com resina, mas o conceito inicial veio por utilizar a porcelana para a confecção das lentes. Então as técnicas hoje ajudaram a ter essa evolução e essa adesão das pessoas por esse tratamento. Isso mesmo. A evolução dos materiais e a evolução das técnicas possibilitou o aumento do tratamento com lentes de contato, com os laminados. Todo mundo pode fazer? Não. As pessoas, não. Por quê? Na verdade, Elga, essa questão da indicação, eu vou dizer até que é algo que pode ser bem discutido. Depende, sim, de idade. Nós não vamos indicar um tratamento com lentes de contato ou com laminados de porcelana para uma pessoa muito jovem. Não é tão interessante você fazer essa indicação, principalmente se ainda tiver uma etapa de crescimento, de formação dos dentes. Esse desenvolvimento vai até que idade, doutor? Olha, eu sinceramente não sou adepto a fazer lentes ou laminados de porcelana para jovens, por exemplo, de 17 anos para baixo. Olha só, para quem ainda está em desenvolvimento. Eu ainda acho muito jovem. Eu acho assim, eu vejo outras opções de tratamento que podem substituir as lentes de contato que eu dou preferência. Nem casos muito Isso eu não vou generalizar em termos de opção de dentistas. Isso é algo que eu sou dessa filosofia. Entendi. Não, que faz todo sentido, porque a pessoa ainda está em desenvolvimento e não sabe, ali até na questão formação mesmo, sabe se é aquilo que ela quer ou se é pela novidade, pela amiguinha estar fazendo, pelo amiguinho. É isso Mas mesmo. assim, em casos muito drásticos, assim, que existe uma alteração do visual e que aquilo causa um problema realmente social para a pessoa. E isso é comum, né? Essa questão da insatisfação com o sorriso, deixar a pessoa mais acanhada ou inibida em relação a você poder sorrir ou poder conversar de uma maneira mais à vontade, isso sim é uma indicação interessante. Mas isso vai estar associado ao quê? Ao dente curto, a um dente que não esteja tão bem posicionado, levemente girado, ou um dente com muitas manchas, algumas alterações de cor, ou dentes que já tiveram bastante restauração, dentes que já fizeram tratamentos com resina e que essas resinas já não ficaram tão interessantes, se a pessoa quer trocar por um material que teria uma longevidade um pouco maior. Então, essas indicações são as mais interessantes para a realização das lentes.
E realmente há uma mudança drástica, é possível mudanças drásticas de sorriso. Com certeza. Com as lentes. Nossa, é maravilhoso. Eu adorei essa, Então, a essa indicação inovação, também é interessante. doutor. Cor, tamanho, forma, posicionamento, quantidade grande de restaurações, manchas nos dentes. Todas essas são indicações. É uma associação de fatores. Uma associação de fatores. Eu quero continuar falando sobre isso, doutor. Aliás, eu tenho muitas perguntas, mas vou chamar o intervalo e deixar vocês curiosos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta hoje recebendo o Dr. Matheus Toneto, cirurgião dentista, que transforma sorrisos. E é muito legal, né, doutor? Porque eu acredito que o resultado depois de uma transformação por esse procedimento de lentes de contato, vamos falar na forma popular, né, que as pessoas têm mais conhecimento, as pessoas devem ficar assim, se sentindo, querendo sorrir o tempo todo. Com certeza. Uns ficam surpresos e dão aquela gargalhada, aquele sorriso, outros até choram, né, com essa modificação, mas é um choro por uma felicidade, por uma satisfação. Então é uma mudança de vida. E poder sorrir e querer sorrir é uma mudança muito grande, né, doutor? Porque quando as pessoas não são satisfeitas com o seu sorriso, ela quer esconder. E aquilo já traz algo que, na hora que ela vai sorrir, ela já se reprime. É isso mesmo. Né? Então é um bem-estar muito grande você poder proporcionar isso. Deve ser fantástico o resultado final. E muitos aguardam por anos, né, Olga, para poder fazer esse tratamento e claro que existe toda uma expectativa na realização de um tratamento. Com toda certeza. Muito almejado, é algo que as pessoas assim querem fazer. Falando nisso, doutor, o procedimento no todo, como que acontece? Tem uma preparação? Como é que é todo o processo para colocar uma lente de contato? Vamos pensar, Elga, em casos assim que são só as lentes de contato, não envolvam outros tratamentos associados, não envolva nenhuma etapa cirúrgica, não envolva nada, por exemplo, voltado à realização de um pino antes de realizar uma lente de contato. A lente de contato em si, um caso onde eu só tenho a necessidade da lente, no geral nós conseguimos resolver em no máximo 3 sessões. Olha, no máximo 3. Jura que é rápido assim? Sim, é rápido. Nossa, eu achava que era um processo bem mais demorado. Pensando nas lentes de contato em si. Sim. Dá para ser feito em no máximo 3 sessões. E há necessidade, às vezes, de algum clareamento antes de fazer, pelo resultado, eu digo, do tratamento? Na maioria das vezes a gente indica sim fazer um clareamento antes. É que tem alguns pacientes que já vão chegar com os dentes claros, mas quando não está ainda com os dentes claros, mesmo que vai fazer as lentes, é interessante realizar um clareamento antes. Porque na realidade você já faz, aliás, inclusive muita gente vai até entender e tem gente que exagera, né, doutor? Sim. Abriu a boca, aquele sorriso muito branco. Muito branco, é muito pessoal. Muito artificial. O que o senhor faz quando alguém chega realmente com essa tendência a sair um pouco daquela naturalidade que passe, assim, um aspecto normal para algo assim muito, nossa, chegou branco total. Eu vejo, Elga, que a obrigação de nós como profissionais é esclarecer, né? Mostrar quais são as opções de cor, mostrar possibilidades de fazer algo mais indicado, claro, mas que seja mais natural. Então tem opções de dentes claros, mas que não precise ficar tão artificial. Então assim, a obrigação nossa como profissional, vejo que é esclarecer, mostrar quais são as possibilidades, mostrar o que é o artificial e o que é o mais natural. E a partir daí, é claro que também existe o gosto, né? É o gosto do nosso paciente, é o gosto do cliente. Tem alguém que vai falar, olha, eu acho que é melhor passar por uma terapia antes, né, doutor? Tô brincando, doutor. Mas a questão, Elga, que foi comentado, não é incomum. Sim. Muitas vezes a expectativa tem que ser, assim, muito conversado antes. Outra coisa que eu tive uma curiosidade, já que é um tratamento que trabalha com essa expectativa, a questão do resultado manda muito, tem uma questão aí do senhor se proteger nesse caso? Tem. Você fala, não, a pessoa quer essa cor, isso acontece? Sim. Porque existem os contratos também, né, doutor? Aí tem uma possibilidade de ter uma parte na qual do contrato que nós vamos deixar isso esclarecido. Caso haja, assim, uma dificuldade na conversa ou então não bate, né, a questão das ideias entre o profissional e o paciente,
Isso pode ser feito dentro de um contrato, porque tem que ter uma mostrando que foi esclarecido. Isso. Assim assegura, tem uma certa proteção. Mas além disso, Elga, quando o tratamento ele é feito dentro de um planejamento, dentro de toda uma programação, isso é feito uma previsibilidade do tratamento. Então o paciente não tem tanta surpresa assim. Ele vai ver antes qual que é a ideia. Falar, aprovei, é isso aí que eu quero. Isso, ele vai aprovar antes, ele vai verificar quais são as possibilidades de cor. Antes de cimentar, antes de colar as porcelanas, é possível você visualizar e analisar, é isso que eu quero, é isso que eu procuro. Assim não tem tanta surpresa só depois que finalizou totalmente o tratamento. Isso aí sanou vários problemas, né, doutor? Com certeza. Essa tecnologia ajudou demais. Ajuda muito, ajuda doutor, muito. Doutor, eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas em relação ao desgaste dos dentes. Sim, muito Tem pessoas discutido. que falam, nossa, vai desgastar o dente depois, se acontecer algum problema, tirar. Como é que funciona? Como é que está agora, pelo menos, né? Sim, porque eu acredito que vem evoluindo tanto que, de repente, já é uma outra realidade. É um tratamento muito conservador. Então, ele realmente preserva muito a estrutura dentária. Ele preserva. Há uma é um tratamento, né, doutor? Sim, conservador. Só que existe um mínimo de desgaste. Então, por ser feito fora da boca, essas porcelanas, essas cerâmicas, as lentes, elas são confeccionadas em um laboratório ou em um sistema computadorizado dentro de um consultório, mas é feito fora da boca. E por ser feito fora da boca, na hora que vai fazer a cimentação, que é a colagem, precisa de ter um encaixe. E para ter esse encaixe mais preciso e mais adequado, eu preciso de um preparo do dente. Então esse preparo não significa que eu vou ter que fazer grandes desgastes, mas existe sim algumas adequações, que são pequenos desgastes. Mas é coisa mínima. É mínima. Muitas vezes não é perceptivo. Olha só, as pessoas já têm a impressão, quando fala desgaste, que vai virar uma presinha sim, o dente, sim, sabe? Sim. E pode acontecer em alguns casos. Sim. Mas aí já não vai ser uma lente, vai ser uma faceta, porque aí já vai aumentar a espessura. E aí já muda. E aí já muda. Entendi agora, doutor. Mas existe um preparo do dente que é uma adequação, para que eu possa enviar para um laboratório, para que ele possa fazer essa porcelana e ela consiga ser encaixada em cima da estrutura dos dentes. Então existe um preparo, mas ele é muito conservador. Por isso que a indicação que é o mais importante, Elga, indicar nas pessoas ou nos pacientes que realmente precisam do tratamento, porque a partir daí, se teve que fazer o desgaste, foi feito um desgaste, mas para obter algo melhor. Com toda certeza. Então, vamos pensar dessa forma. E geralmente, em um tratamento com lente de contatos, a maioria das vezes é para melhor, né? Com certeza. Porque é um nível de satisfação assim, a ideia muito é sempre essa. grande. Realmente Sim. A pessoa ama e cada centavo que gastou, e eu acredito que cada vez está sendo mais acessível, diríamos assim, Sim. O tratamento. Por Isso ter é verdade? uma quantidade maior de profissionais que realizam a técnica, passa a ser algo mais acessível, porque aí aumenta também a concorrência e tudo mais. Mas assim, Elga, o que eu acho mais importante até para o telespectador que está vendo esse assunto, que cria essa curiosidade lógico, a respeito, quer também. Sim, é importantíssimo ver se realmente tem a indicação. Se precisa? Se realmente precisa. Porque lente de contato não vai ser a solução de tudo. Então, às vezes, o paciente tem um dente bonito, mas todo mundo está fazendo lente. Eu quero também fazer. Às vezes, um clareamento resolve. Às vezes, um pequeno acréscimo de resina composta resolve. E aí, não tem a necessidade da lente. Olha, o acréscimo de resina questões. Também. Sim, sim. A resina, ele é um material mais frágil, né, doutor? Ele é considerado, sim, um material mais frágil, que em termos de dureza, ela não tem a mesma dureza do que uma porcelana. E ele pode quebrar com mais facilidade? Então, nesse sentido, sim. Nesse Entendi. sentido, ela pode quebrar com mais facilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que pensar em algo benéfico ao lado da resina, que é o fato de uma menor alteração da estrutura dentária. Então, vamos pensar que a necessidade de desgaste ainda é menor na resina composta. Então, há casos que fazendo resina tem uma durabilidade, um clareamento, você chega num visual tão satisfatório quanto da lente de contato. Pode chegar. É porque quase não se fala sobre isso. Por Virou isso, muita moda, sim, doutor, a lente de contato.
é importante falar Sim. para o telespectador essa ideia, que às vezes a pessoa tem um dente já É que bonito. talvez também, acredito que deve ser bem desequilibrado o valor dos tratamentos. Com certeza. Tipo, a lente de contato, ela tem um valor um pouco... Muito mais alto. Bem mais alto. Muito mais alto. Então, os profissionais quase não falam, né? Da outra possibilidade de gastar 10 vezes menos. Viu, Sim. minha gente? Isso é importante Com falar. certeza. Porque, É de repente, no importantíssimo. seu caso, fazendo uma resina que já tem um valor mais acessível, Aham. você tem um resultado assim que você realmente vai viver melhor, E vai conserva gostar. a estrutura do dente. E conserva a estrutura do dente. Olha que maravilha. Então, tem que buscar um profissional realmente, ir lá fazer uma avaliação, Com né, certeza. doutor? O ideal é sempre avaliar cada caso. Tem indicação para as lentes de contato? Tem. Mas também tem indicação para uma realização de um clareamento e uma pequena adequação com algum material restaurador. Por exemplo, Doutor, a resina. Existe casos, uma curiosidade pessoal, que eu acredito que vocês devam fazer isso, porque se você consegue ter a expectativa antes da simetria do rosto, o que Sim, fica melhor. sim. É feito isso? É feito. Olha feito. que maravilha! É feito a análise da face e aí possibilita diferentes tipos de formato de dente, diferentes tamanhos, de acordo também com a sua face. Então, lá nas fotografias que nós vamos realizar previamente, então até voltando àquela questão do número de sessões, né? De Sim. 3 sessões. Numa sessão inicial, nessa primeira sessão, é feito as fotografias da face, é feita uma moldagem para estudo, e aí é possível fazer testes de tamanho, de formato, de dentes, para ver qual que se adequa mais àquela face do paciente. Olha que maravilha, aí realmente é feito um teste. plus Sim. para o visual, acrescenta muito no visual. Acrescenta muito. Corrige tudo. Corrige tudo. Mas por isso que todo mundo quer, doutor. Mas Sim. eu adorei essa opção aí da resina, que eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo falam, olha, tem mais uma saída, tem mais uma opção. Mais uma né? opção. Às vezes a quantidade de dentes. Outra questão, Elga, já aproveitando. Lentes de contato não necessariamente tem que ser feito em 6, 8 ou 10 dentes. Muitos acreditam que tem que ser feito de fora a fora, em tudo que Sim. aparece no sorriso. Não é isso. Eu, às vezes, faço lente de contato em um dente, já fiz em um dente, já fiz em 2 dentes, já fiz em 4. Então, a quantidade de dentes que vai ser envolvido com lentes de contato não necessariamente é de 10 dentes. E é importante esclarecer isso porque muitos imaginam, se eu for fazer lente tem que ser em todos os dentes. Cada caso é um caso. Você chega lá e pode chegar, não. A sua necessidade fazendo só nos 4 da frente tá bom. Sim, até 2 da frente eu já Até fiz. 2 já muda fiz, já totalmente muda. o visual da pessoa. Tudo vai da indicação. Olha que maravilha, doutor. Olha, eu fiquei muito feliz. São coisas que às vezes não são faladas e que Isso. fazem toda a diferença para quem está buscando aí dar essa acrescentada no visual, né? Poder sorrir Poder mais, sorrir querer novamente, né? sorrir mais, né? Sim. Existem várias opções. Então, realmente tem que aí buscar um profissional conceituado e sério, né, doutor, que fale a verdade. O ideal é procurar um profissional especializado na área, né, Elga? Um profissional que seja especializado na área. E é claro que o paciente tem que se sentir seguro com esse profissional. Com toda De certeza. repente, se não tiver essa segurança, procurar a opinião de um outro profissional até que ele tenha essa segurança. Com certeza. Uma segunda opinião, uma terceira opinião, quem sabe, né? Claro, né? Então, Tudo importante. que sane todas as dúvidas e que a pessoa Isso. se sinta bem. Esse é o objetivo, né, Sim, doutor? com certeza. Doutor, sempre é maravilhoso te receber, sempre os temas são muito relevantes. Eu agradeço muito por o senhor estar aqui com a gente, construindo sorrisos, melhorando a saúde bucal das pessoas, viu? E eu que agradeço. Para mim, sempre uma satisfação. Fico muito contente de estar aqui, podendo esclarecer algumas dúvidas do nosso telespectador. Sim. E fico feliz em estar ao seu lado também, Elga. Oh, Muito obrigada, bom. doutor. Obrigado, obrigada. viu? E até a próxima. E até a próxima. Até E logo. o Elga e Você de hoje continua. Já já a gente volta com mais uma entrevista sensacional. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre descontraído, cheio de informação com ele,
Carlos Campelo, que sempre está aqui nos presenteando com assuntos maravilhosos, com reflexões que mudam a nossa vida. Carlos, sempre é um prazer te ter aqui com a gente. Satisfação, Elga, a todos os telespectadores. Desejo uma excelente semana e muito obrigado por estarem aqui conosco, né? Com certeza. E olha, quero te parabenizar pelo programa passado novamente. Eu também adorei. Você vem arrasando com os temas, que realmente, assim, a gente consegue chegar, se conectar com as pessoas que estão nos assistindo e a resposta está maravilhosa. Muitas mensagens, viu, de agradecimento, porque as pessoas assistindo, elas estão conseguindo, assim, refletir, pensar na sua própria condição pessoal. Então, a gente fica muito feliz que é esse o nosso propósito. É verdade, falou a palavra certa. Eu sou especialista nisso aqui. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui. E todo mundo sabe, Elga, você me instiga, porque você faz umas perguntas que normalmente as pessoas não fazem para mim. Olha que bom, né? Que Deus continue iluminando, me dando sabedoria, né? Isso aí eu acredito que está fazendo a diferença para quem está nos assistindo. E eu fico muito feliz, de verdade. Campelo, e aí? Qual é o nosso tema de hoje? O que você trouxe para termos essa reflexão aqui, nesse início de semana? Pegando tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no Brasil, especificamente aqui na nossa região, eu trouxe aqui para a gente conversar sobre o agora, o poder do agora. Quem corre comigo sabe que eu falo muito isso, o poder do presente. Sim, o agora, inclusive é o nome de um livro, O Poder do Agora. Exatamente. Eu comecei a ler esse livro, não terminei, mas já me deu uma curiosidade agora. Agora essa palavra é muito forte, né? Inclusive, quando nós tivemos um bate-papo sobre algumas palavras. Umas palavras mágicas, Palavras mágicas, Sim. O agora estava ali também. Sim, é uma palavra muito forte. Uma palavra forte. Mas vamos falar o quê? Do momento presente? De como que eu, ou as pessoas, ou como telespectador, como que ele lida com as situações rotineiras, do que está efetivamente acontecendo, repetir, né? Agora. Exatamente nele. E é uma reflexão, né? Porque tudo mudou demais. Sim. Estamos aí ainda na expectativa de como vai ser. Exato. Falam de novo normal, falam de uma vida diferente, mas ainda não tem nada consolidado, ainda está em transformação, né, Campelo? Exatamente. Muita coisa. Bastante coisa, ainda vai transformar muito, acredito eu, né? Sim. Acredito eu. Isso está causando muita instabilidade nas pessoas? Sim, Elga, bastante. Olha a quantidade de índice de pessoas com depressão, né? Pessoas desestimuladas, pessoas com desesperança, né? Sem ter condições emocionais para lidar com o que está acontecendo aqui agora e na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira e principalmente quando mexe nas finanças, Elga, desestrutura emocionalmente todas as pessoas, né? Tem que ter realmente uma força interior para você continuar tocando em frente mesmo na adversidade financeira. Exato. Abate muitas pessoas. Abate. Acaba emocionalmente com a pessoa, né? Pode destruir famílias, né? Casamentos. Como aconteceu muito. Tem a questão da convivência, mas tem a questão também que não está conseguindo administrar um problema que foi gerado. Exato. Que foi o financeiro, né? O financeiro atacou, eu acredito que abateu aí muita gente. Bastante. E vem ainda acontecendo, muitos não estão conseguindo retornar com as suas atividades, uns conseguiram se reinventar, outros não, infelizmente. E nesse ponto, o programa de hoje, a gente vai abordar um pouco sobre isso, na questão inclusive de se reinventar durante o caos. Maravilhoso, adorei, pertinente, muito pertinente. Muitos vão se identificar, né, que estão vivendo esse momento. Esperamos aí conseguir ajudar muita gente. E vamos lá. Vamos lá. Elga, seguinte, nós temos preferências, que a gente fala de preferências cerebrais. Dentro da neurociência a gente trabalha bastante sobre isso. O que a gente prefere, tá? Ele passa por uma forma até inconsciente. Então, nós temos pessoas que têm preferências cerebrais para olhar para o futuro. E tem pessoas
que têm preferências cerebrais para olhar para o passado. Sim. Então, isso já está na bibliografia, vocês podem procurar tipo assim, sobre isso. É um traço da maioria dos seres humanos. É um traço comportamental das pessoas. Isso, comportamental. Tem pessoas que realmente vivem mais no passado, outras que vivem mais no futuro. Exato. E outras que vivem no presente. E outras que vivem no presente, flutuando entre o passado e o futuro. Assim, no fundo, todos nós temos um pé no passado, um pé no futuro, mas nós temos a gente usa a expressão preferência, aquilo que é mais, tá? Eu tenho um pé no passado, entendi, mas eu tenho um pé no futuro. É uma coisa bem acentuada já, aquilo ali. Exato. Entendi. Exatamente. E tem uma tríade que dá suporte para tudo isso, que é pensamento, sentimento e comportamento. Essa tríade, ela vai dando, é como se fosse um alicerce para aquela pessoa se movimentar, para aquela pessoa andar, para aquela pessoa agir. Entendi. As pessoas que têm a preferência, eu vou reforçar essa palavra, preferência, não significa que ela vive pensando, por exemplo, no futuro, que tem preferência para o futuro. Ela vai ser uma pessoa mais imaginativa, é uma pessoa que o caos para ela vai ser normal. A desorganização para ela vai ser normal. Ela vai ser aquela pessoa que fala assim, ó, deixa que eu me localizo dentro da minha desorganização. Minha mesa tá... minha bagunça, minha bagunça. A minha organizada. Né? Minha bagunça organizada. Exato, Elga. Eu já dei um pouquinho por ali. Por isso que eu conheço. Não, mas já melhorei. Então, essas pessoas, elas tendem a olhar mais para o futuro. Tem o lado bom. Me chamava um pouco de sonhadora, por causa de que eu olhava muito para o futuro. Mas isso movimenta a gente também. Movimenta, lógico. Preferência, né? Uma preferência. Exato, é uma preferência. E isso vai tender a pessoa a ela ser mais imaginativa, ela se dá melhor com pessoas, com relações, tudo mais, e tende a olhar para o futuro. A questão é quando ela olha muito para o futuro e esquece do presente. Sim. Esquece que o momento de agir é agora. Com certeza. Para construir, né? Exato. Futuro. E fica muito parada pensando no futuro. O que vai ser, como que vai ser, ou coisa parecida nesse sentido, ou criando ideias mirabolantes e não consegue sair. Não executa. Isso. Não sai do campo das ideias e vai para o campo da execução. Sim. Então esquece do agir agora. E isso tende a fazer a pessoa a ela ficar mais ansiosa. E a ansiedade ela é refletida onde? Agora. Eu fico ansioso agora. E aí dentro dessa ansiedade, dependendo do nível dessa ansiedade, aí essa pessoa vai acabar procrastinando porque ela acaba tendo milhares de ideias. E não termina nenhuma. Não termina nenhuma. Eu já estive nesse estágio, Campelo. Então vou falar para quem é assim, tem solução, viu, minha gente? Com tem certeza. Solução. Não fiquem assustados. A gente se encontra um caminho, sabe, de você, embora ser sonhadora, mas você conseguir construir esse sonho, sabe? Mas isso aí é um amadurecimento, né, Campelo? É tudo um processo. É um processo. Acredito que essa vida é esse processo. Mas identificar, eu muito tempo, já que nós estamos nesse assunto, e eu me identifiquei muito com essa questão, eu falava, nossa, mas eu tenho tantos projetos e eu não acabo nenhum. Sabe? Há um tempo atrás, um bom tempo, graças a Deus, eu percebia, mas eu consegui me perceber nessa situação. Eu falei, nossa, sem orientação ainda, viu? Sem orientação. Eu consegui me perceber, eu falei, nossa, eu tenho vários projetos, eu quero tanta coisa, mas eu não termino nada, sabe? As coisas vão indo, eu falo, nossa, eu pensei naquilo, mas não terminei. Então, eu venci essa barreira que eu tinha. E isso é uma percepção, é o que você falou, é a pessoa se perceber, ela se olhar e entender isso. Agora, se eu pegar isso e juntar com aqueles 10 sabotadores que a gente falou nos programas anteriores, o primeiro, que é o crítico, e se a pessoa tiver um crítico muito alto,
Elga, ela vai procrastinar, ela vai se nunca sabotar, tá bom, nunca dá, nunca tá certo. E aí tá altura o suficiente. Vai ser exato, vai ser um excesso de preciosismo, um excesso de perfeição. E aí, entra o medo do julgamento, do seu julgamento, do julgamento dos outros. Se você pega tudo, é um complexo, é um sistema. Né? E a gente, aqui nos programas, a gente fica falando de cada parte dos sistemas. Então, existe esse tipo de preferência. Da mesma forma, existem as pessoas que têm a preferência para o passado. Então segura aí, Campelo, vou aproveitar o gancho e chamar o intervalo, mas a gente volta, é rapidinho. Mas antes do intervalo, tem mais um recadinho. Entramos na semana de um evento imperdível. João Carreiro volta a Cuiabá e é lá no Ponto do Porco. Dê uma olhadinha. Próximo sábado, dia 10, vocês vão curtir o melhor da moda de viola. João Carreiro de volta a Cuiabá. E é lá no Ponto do Porco. Um caipira, não sei explicar. O que estou sentindo nunca foi de chorar. O que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Estamos de volta hoje com um bate-papo muito interessante, como sempre, né, minha gente, recebendo Carlos Campelo. Carlos, no bloco anterior, fizemos o break falando das pessoas que vivem no passado. E aí, conta pra gente qual é essa tendência aí, o que acontece na vida dessas pessoas? Sempre relembrando, né, a palavra preferência. Então, da mesma forma no bloco passado, a gente falou das pessoas que têm a preferência em viver, em pensar no futuro, em ter essa visão no futuro. Tem as pessoas que têm a preferência de olhar para o passado. Sim. Né? São as pessoas que são mais organizadas, elas são mais analíticas, elas são mais racionais, elas são mais organizadas. Né? Então, elas têm um senso de metodologia muito forte, de normas muito forte. Né? Elas vivem, então, num ambiente mais organizado. O ambiente tem que ter mais organizado. Lembra que as pessoas do futuro, ela consegue conviver no caos? Ela consegue viver na organização. Deixa minha bagunça organizada? Não fala isso? A pessoa que tem a preferência pelo lado esquerdo cerebral, ela tem essa tendência de trabalhar mais a organização, os métodos. Ela tem que estar tudo bem organizado. Que, de certa forma, é positivo também. É positivo. Sim. Tantas as preferências, tanto do lado direito cerebral, quanto do lado esquerdo. O lado direito tende as pessoas a pensar mais no futuro. E o lado esquerdo tende as pessoas a pensar mais no passado. Elas são positivas e elas são necessárias, porque elas em conjunto, como são preferências, elas em conjuntos, elas atuam muito mais forte. Elas são mais fortes, né? Se deixar uma pessoa que só vive do futuro, né, e imaginando coisas e não consegue colocar em prática, ela precisa de uma pessoa que tem o lado esquerdo mais fortalecido, com mais preferências, né, para conseguir organizar e colocar em prática. Então, são forças que elas acabam se fundindo, se unindo. As diferenças que se completam, né? Exatamente. Todos nós temos tudo. Só que lembrando que nós temos mais a preferência. O que acontece é que algumas vezes as pessoas que pensam muito no passado, elas tendem a não conseguir trabalhar muito a mudança, o novo. Então ela se segura muito naquilo que já foi, num relacionamento que já desfez 10 anos atrás. Ela ainda vive ali. Ela vive, a pessoa já não está nem mais com ela e ela não consegue dar um passo para frente, ela não consegue se relacionar com outra pessoa por conta ela fica presa naquela situação. Presa no passado, fica presa nessa situação, né, de alguma coisa que já foi. É muito difícil isso, É né? difícil para a pessoa. Não consegue andar para frente.
É difícil ela para frente é que se anda, né? É difícil ela se movimentar, é difícil ela reagir. Da mesma pessoa que pensa do futuro, ela começa a criar vários planos, várias frentes e não consegue dar o primeiro passo para nenhuma delas. A pessoa que tende a pensar muito no passado, ela fica presa naquele caminho e não consegue dar um passo para oportunizar outro caminho. Então nós temos pessoas aí que têm um caminho e não quer sair daquele caminho, e temos pessoas que temos mais de 10 caminhos e não sabem conseguir. Então nós temos essas miscelâneas de situações. Ambos os tipos de preferências, no seu equilíbrio, na sua forma de viver, são excelentes, são ótimos, existem e são salutares. Não tem certo nem errado. Cada um com a sua particularidade. Sim. A questão, então, eu acredito que você identificar a sua preferência e tentar corrigir, tentar esse equilíbrio. Buscar esse equilíbrio. Exatamente. Você vai saber aonde você provavelmente vai falhar, porque você sabe que você é uma pessoa do futuro. Ou, você sendo uma pessoa do passado, você sabe que é difícil dar esse passo. E você estimular você a estar mais aberto para coisas novas. Perfeito, Elga. Perfeito. E para eu me conectar com uma outra pessoa, a primeira coisa é exatamente eu me perceber. Qual das preferências que eu tenho? E entender que a outra pessoa que tem uma preferência diferente, ela é complementar a mim. Porque a tendência primeiro é o julgar, né? Sim. Eu mesmo eu acredito que acontece muito assim das pessoas julgarem, a pessoa não anda para frente, ou a pessoa realmente é muito sonhadora, como eu já te falei, fala, sonha demais, as pessoas julgam, né? Julgam. Por exemplo, a pessoa que tem a preferência pelo lado direito cerebral, que vai pensar muito no futuro. Vai falar assim, essa pessoa viaja na maionese, essa pessoa não sabe o que quer. Ao contrário, a pessoa que tem a preferência pelo lado esquerdo, que vive no passado. Essa pessoa é arcaica, essa pessoa não quer mudar, essa pessoa tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Adorei. Então entra. Síndrome da Gabriela, eu não tinha ouvido falar ainda. Adorei. Mas de certa forma, também é útil. Tudo é útil. Agora, onde que está o passado e o presente? Agora. Eu já respondi, né? Nesse exato momento, para cada um de nós, onde que está o passado e o presente? Está agora, está neste momento, está aqui agora, está na minha cabeça. O passado é a visão que eu tive de algo que aconteceu há um segundo atrás, há um milésimo de segundo atrás, antes de ontem, há 10 anos atrás, né? E o futuro está numa alucinação que está passando na minha cabeça do que pode acontecer e do que vai acontecer. Porém, onde que está o passado e o futuro? No presente, nesse momento. Está aqui e agora. E é onde eu posso tomar as minhas decisões. É onde eu posso verificar exatamente o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. É onde eu vou reconhecer se eu estou em desequilíbrio com a minha forma de pensar, com a minha forma de me comportar, minha forma de sentir. Lembra a tríade, pensamento, sentimento e comportamento? Sim. Se eu estou preso no passado, o que vai acontecer? Eu dificilmente, sozinho, eu vou conseguir enxergar possibilidades do futuro. Se eu estou preso no futuro e preso no passado, normalmente eu vou estar angustiado. Preso no futuro, normalmente eu vou estar ansioso. E se eu estiver preso no futuro, que eu vou estar com a minha ansiedade em alta, eu não vou ter o equilíbrio necessário para pensar no que eu fazer aqui, agora. O que fazer? Como fazer? Dependendo do nível de desequilíbrio, procure uma ajuda psicólogo, psiquiatra. Sim. Se for alguma coisa realmente, né, fora do aceitável. Pode entrar em colapso todo o sistema nervoso, pode entrar em colapso todo o sistema hormonal da pessoa e ela não tem condição de sair sozinha. Na verdade, assim, pode até ser uma crença, né? Dificilmente a pessoa vai conseguir sair sozinha. Pode.
mas dificilmente ela vai conseguir ir sozinha. O que ela precisa é se apoiar em alguma coisa. Se apoia em Deus, por exemplo, faz uma oração. Olha que legal! Nossa, muito Se interessante. apoia na família, se apoia em alguém que você confia, na esposa, no marido, nos filhos. Porém, o que pode acontecer nisso daí, se apoiar em outra pessoa? Vamos dizer que eu sou uma pessoa que tenho preferência do lado esquerdo cerebral, que eu sou mais organizado, metódico, analista, racional, que sou mais preso ao passado. E minha esposa, ela tem a preferência do lado direito. Ela é mais social, mais empática, mais imaginativa, mais estrategista, vem do futuro. Se eu não conseguir me perceber que eu sou assim E apoiar nela. E me apoiar nela, ela pode ser um entrave, ou vice-versa. Né? Pode ser um entrave para mim, se eu não conseguir me perceber e entender como que eu ajo, como que eu sinto sobre determinadas situações, e inclusive a outra pessoa que estou me apoiando também se perceber. Então, esse ato de eu me conhecer, eu me desenvolver, eu me valorizar, me reconhecer, elevar minha autoestima, saber do nível de importância que eu estou dando para as minhas opiniões, para as opiniões dos outros, ela passa a ser fundamental para que eu consiga conviver melhor em grupo, seja familiar, seja social, seja profissional, onde for. Todas as, né, onde você se socializa, nas suas questões pessoais, interfere em tudo. Todas as esferas. Né? Sim. E isso, se for entrar ainda mais, vamos pensar assim no campo político. Né? Você pega uma pessoa que é futurista, inovadora, tudo mais, e pega uma pessoa que ela é organizada, ela é preservadora, né? E junta as duas, elas vão brigar, elas não vão dialogar, elas não vão se comunicar, elas vão brigar. Sim. Né? Da mesma forma, pessoas com crenças diferentes, elas vão brigar. E está acontecendo muito isso. Demais. Está acontecendo muito isso. Como que eu evito isso? Primeiro, me observando aqui agora, onde que eu estou preso? Eu estou preso no futuro ou estou preso no passado? Quais são os pensamentos que estão vindo na minha cabeça? Das coisas que aconteceram no passado, das coisas que vão acontecer. Onde que eu estou preso? Tá? São das coisas que me aconteceram no passado. Então, o que eu preciso? Ver possibilidades do futuro. Né? Estou dando conta? Não. Deixa eu ver alguém da minha confiança que tenha essa tendência, deixa eu conversar com essa pessoa. Mas deixa eu ir de mente aberta e escutar essa pessoa, olhar para essa pessoa. Entendi, né? Muito legal. A recíproca também é verdadeira. A pessoa que está muito ansiosa, que está muito na expectativa do que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer pós-pandemia, como que vai ser o mundo, o que vai ser... Deixa ela conversar com uma pessoa que tem mais vivência, que tem mais normas, que tem mais métodos, que é mais racional, que é mais pé no chão. É você buscar esse equilíbrio, né, Buscar esse equilíbrio. O nosso cérebro, ele foi construído para ser relacional. Já começa daí. Então, as relações humanas vão ser inerentes à nossa vivência aqui na Terra. Se eu me fechar para isso, eu estou me fechando para a minha capacidade cerebral. Então, vai ser uma anomalia que eu vou ter dentro do meu corpo mesmo. Porque eu preciso me relacionar com as pessoas. Aí eu tenho que saber como me relacionar. Que tipo de pessoa que eu sou, como que é a minha preferência, para começar a interpretar as preferências das outras pessoas. Né? Se eu sou uma pessoa futurista e de repente eu começo a conversar com uma pessoa preservadora, choque vai acontecer o choque, porque eu vou querer mudança. E a pessoa que é preservadora, o que ela não vai querer? Mudanças. Então a gente tem que procurar o equilíbrio. Até dentro de uma organização, dentro de uma empresa, é bom, por exemplo, para o empreendedor, ele ter pessoas com essas preferências distintas para fazer movimentar a coisa. Exatamente. De forma organizada. Para que as coisas evoluam né, de uma forma organizada. Perfeito, Elga, perfeito. Exato. Porque senão vai dar muito tiro para muitos lugares e pode ser que não seja organizado e nem normatizado necessariamente. Mas tudo parte do princípio da pessoa. O primeiro exercício é se olhar, né, Campelo? Exato, Elga. Se olhar. Se identificar, nossa, eu sou uma pessoa assim, qual que é a minha tendência?
eu sou muito futurista. Não, para, vamos pensar, gente, aí em casa. Não, eu já vivo um pouquinho mais do passado. Aí você começa já a saber agir. Exato. Né? Administrar melhor as situações. E como saber isso? Nesse momento aqui, agora, como que estão os seus pensamentos? Os seus pensamentos estão mais no passado ou estão mais nas coisas que vão acontecer? Como que está o seu sentimento em relação a isso? E como que você se comporta? Porque a tendência é, se eu não conseguir lidar com isso, Helga, tanto que vive do passado, ele vai viver angustiado, tanto que pensa no futuro, que vai viver ansioso. São os males. Eles vão acabar depressivos. Ansiedade e depressão são os males, né? Que é as angústias, uma depressão. Eles vão acabar depressivos. E a ansiedade. Eles vão acabar depressivos. Que está aí, muitas pessoas sofrendo desse mal. E às vezes, um simples se perceber, já melhora. Aqui agora. De Olha abrir a janela maravilha. da sua casa e olhar, estou vivo. Isso. Agora. Vive ou agora. Presente. Né? Se presenteie com o presente. Começa com 1 minuto por dia. Eu sempre falo isso, Helga. Começa com 1 minuto por dia. Se presenteie com 1 minuto do dia. Começa já sendo grato. Obrigada por meu dia de hoje. Isso é transformador. Isso. E depois isso aí vai descer 1 minuto, acordei, vai passar para 2. Acordei, olha só, eu tô acordada, respirando. Isso é fantástico, né? É uma oportunidade. As pessoas, às vezes, ela não valoriza isso, só quando perde. Pois é, Helga. Verdade. Só quando perde. Verdade. Não é verdade? Verdade. Isso daí dá um outro programa. Corta um dedinho. Aí você fala, nossa, eu nem lembrava do dedinho. Agora tá doendo, ele tá aqui, entendeu? E como que a gente, no caso do dedinho que você falou, como que a gente acaba esbarrando ele em tudo? O tempo inteiro. O tempo fala, meu inteiro, Deus, só para né? lembrar, o dedinho existe. O dedinho existe. Mas é bem por aí, Campelo, maravilhoso. Eu acho que as pessoas têm que ter essa reflexão, serem mais observadores com elas mesmas, que aí melhora para todo mundo, né? A gente consegue conviver melhor com as pessoas. E aí, uma das coisas, algo assim, para finalizar, que eu aprendi nessa semana é assim, ó. Vamos parar de julgar o verbo ser, e vamos julgar o verbo estar. Ao invés de falar, eu sou isso, eu sou aquilo, ou sou, seja lá o que for, assim, eu estou isso, nesse momento eu estou assim, né? Se permita estar assim e se permita também ao olhar uma possibilidade de você mudar. Ai, maravilhoso, adorei. É um ótimo exercício, parar de falar ser e estar. Estar você pode mudar. Exatamente. As coisas estão aí, as oportunidades estão aí transformando as pessoas o tempo inteiro. Exatamente. Se abrir para isso, né, Campelo? Eu sou muito mais do que um ser. Maravilha. Campelo, quero te agradecer. Adorei nosso bate-papo novamente. Sempre é maravilhoso. E estou ansiosa para a próxima semana. Com toda certeza. Eu que agradeço. Um excelente mês para todos. Obrigada. E o Helga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, fala com a gente por lá, ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.